Vovoteca lhes diz, 600 mil na mesa do 1088. E tem encrenca pra todo lado. Times tentando escapar do rebaixamento, times embolados tentando subir da B para A, times tentando evitar o rebaixamento da A para B, times embolados buscando o título da elite. Com certeza, o lotequeiro vai perder alguns neurônios analisando esse concurso. Agora que vocês já deixaram o like, o joinha da sorte, que dá sorte mesmo, mete o dedão aí, ó, se quer 13, 14, deixa o like, ó, chama que vem. Aí, falando em chamar, eu chamo o Matheus e falo pra ele, bora analisar os números da grande enquete Vovoteca e desintocar as zebras e surpresas do 1088. É com você, filhão! É isso aí, galera amiga, nossa grande enquete já na tela e hoje superando 1.400 votos, enquete tirada meio-dia nessa quinta-feira, as parciais vão apontando. São 10 colunas favoritas, sendo o Fluminense o nosso único super favorito do concurso, condição que pode ser de risco, afinal o tricolor pode poupar pensando no Mundial de Clubes que já está chegando. O Palmeiras e o Flamengo são os dois únicos favoritos da coluna 2. E eu concordo 100% com os votantes, são realmente grandes favoritos brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. 2 jogos da Série B, Ceará e Juventude e Tombense e Mirassol, dividem as opiniões. Sim, existe a necessidade da Tombense e do Juventude, mas sabemos que em última rodada a necessidade gera pressão, e muita pressão. Sem falar que malas de dinheiro podem circular, redobrando o ânimo dos adversários. A gente sabe como funciona o futebol brasileiro e não é aquela flor que se cheire. E isso não é folclore, é real. As temíveis amarelinhas aparecem em 10 colunas. Eu vejo 2 dessas surpresas perigosíssimas. A Inter de Milão, de futebol refinado, e o Bragantino, afinal é o Bragantino, e o Bragantino também está brigando pelo título. As sorridentes zebras aparecem aterrorizando 8 colunas, e sempre alguma aparece. E eu dou status de peso pesado a 3 delas, que se aparecerem fazem o prêmio subir lá nas alturas. São eles, o Grêmio, o Vasco e o Santos. É isso aí, galera, essas foram as minhas análises da enquete. Continuem votando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR, nessa ferramenta que ajuda 100% demais os nossos amigos lotequeiros. E é isso aí, sem mais enrolação, eu devolvo a bola para o JP, para ele analisar os nossos jogos sugestão. O Matheus tá ficando especialista em analisar os números da enquete, vocês não acham? Eu acho que é uma ferramenta super importante que ajuda a todos montarem o jogo. Aqui, o Matheus joga o jogo sugestão e o alternativo, e eu não me canso de explicar. É um jogo só. O que vale para mim é a marcação, a base que está em verde. São os 14 secos que eu acho que devem acontecer. Aí no sugestão A, né, eu uso aí uns duplos assim mais moderados, e no alternativo eu tento arriscar muito mais. Por quê? Porque aí eu busco um prêmio maior. Devemos entender, eu falo isso porque nós devemos entender que o universo lotequeiro é composto de vários níveis de apostadores. Temos aqui apostadores de um duplo, temos de 2, temos de 3, né? E eles precisam serem respeitados. Temos também grandes investidores que investe aí um monte de duplo, um monte de triplo, desdobra, gasta R$1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, sei lá, gastam muito e também devem ser respeitados. Isso entendido, eu passo a uma breve análise do que me levou à marcação. Atlético Mineiro e Grêmio fazem o jogo 1, briga direta e reta pelo G4, ambos vêm com bom desempenho recente, com o Galo ganhando 11 pontos dos últimos 15 disputados, com 3 vitórias seguidas em casa. Já o Grêmio levou 12 pontos dos últimos 15 disputados, porém jogou muito mal na última rodada, sendo derrotado pelo Corinthians. Dentro de casa, né? Dentro de casa. Previsão de um jogo pegado, a ser decidido em detalhes. Sugestão, coluna 1, alternativo, duplo, coluna 1 e do meio. Ponte Preta e CRB fazem o jogo 2, Série B, jogo da vida da macaca, para permanecer na Série B. Só depende de si.
E as duas últimas rodadas nos mostraram que a equipe está 100% focada. Venceu a Tombense fora por 1-0 e empatou também fora em 0-0 com o Juventude. Porém, a Ponte não vence em casa há 5 rodadas. Que coisa, hein? Empate, derrota, derrota, empate e derrota em Campinas. Já o CRB apenas cumpre tabela, talvez receba algum apoio financeiro aí, as tais malas voadoras, né? Pode vir lá do Tombense, pode vir da Chape, aí o CRB vai buscar arrancar aí alguns pontos ou vencer a macaca. É possível? Sim, tudo é possível quando tem dinheiro envolvido. Meu palpite é duplo, coluna 1 e do meio, alternativo, coluna 1. Jogo 3, Novo Horizontino recebe o Criciúma, Série B, contra o já classificado Criciúma. O Novo Horizontino joga sua última ficha para chegar à elite do Brasileirão. Entra a 1 ponto do quarto colocado, que é o Vila Nova, e 2 do Juventude. Tem daí o Atlético Goianiense aí no meio para atrapalhar. Assim tem que vencer e torcer para o Vila no máximo empatar, né? Para o Juventude também ficar lá no empate com o Ceará. E assim ele vai igualando a pontuação dos gaúchos, né, e dos goianos. Mas fica com 2 vitórias a mais. Essa situação do Novo Horizontino, eu estou indo com ele, tanto no sugestão como no alternativo. No jogo 4, o Ceará recebe Juventude, outro jogo da Série B, tem encrenca em campo, vale muito apenas para o Juventude, só depende de suas forças, tá em terceiro para voltar à elite. Caso só empate, pode ser superado por Atlético Goianiense ou Novo Horizontino aí. Com o Vozão apenas cumprindo tabela, vai a campo poupando, com certeza, né? Já ouvi falar que já tá dando até férias lá. Mas, como eu disse no outro jogo, sabemos nessas ocasiões, sempre tem malas de dinheiro voando, aí voando para o Ceará, né? Para que ele faça aí a sua parte e quem sabe, né? Tire pontos do Juventude. Eu vou arriscar aqui um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. No alternativo, só coluna 2 na necessidade do Juventude. Chapecoense e Vitória, o outro jogo da Série B, é o jogo 5. Muito complicada é a situação da Chapecoense. Tem que vencer o campeão Vitória e secar Ponte e Sampaio, que estão a 2 pontos à sua frente. O Vitória deve poupar titulares, já tem essa notícia. Aqui um jogo onde o psicológico pode influenciar muitos catarinenses, influenciar negativamente, e isso decretaria seu rebaixamento. Eu acho difícil a Chape escapar. Duplo, coluna 1 e do meio, alternativo, coluna 1. Tombense e Mirassol, outro jogo aqui da Série B, um jogo em que a Tombense abre a zona da degola, tem que vencer e torcer para que a Ponte e o Sampaio no máximo empatem seus jogos. Se isso ocorrer, os 3 terminam com 40 pontos, porém a Tombense escaparia porque terminaria com 2 vitórias sobre os 2 concorrentes diretos. Essa é a situação. Mirassol, só um milagre para voltar à elite. Palpite coluna 1, palpite coluna 1. No jogo 7, o Atlético Paranaense Furacão recebe o Vascão da Gama. Vale muito para os dois esse jogo. O Furacão vive uma queda de rendimento, não venceu nenhum jogo nas últimas 5 rodadas e precisa urgente reverter isso para continuar disputando uma vaga no G4. Está em 7º no momento. Já o Vascão, que ontem empatou em 2-2 com o Cruzeiro, segue ameaçado, mesmo com uma série invicta, né? Ele vem invicto aí o Vasco, foram 3 vitórias e 2 empates. Aqui realmente vai ser um jogo tenso. E eu vou fazer um duplo tenso aqui, coluna 1 e coluna do meio, alternativo Atlético, coluna 1. No jogo 8, o tranquilo Fluminense recebe o desesperado Coritiba. O Coxa, mesmo vencendo nas 2 últimas rodadas, mas foram concorrentes diretos, né? Foi 3-0 no América e 1-0 sobre o Cruzeiro. Mesmo assim, os paranaenses precisam de 11 pontos para sair hoje do Z4. Tá difícil, né? E aqui pega um Flu absolutamente tranquilo. É o típico jogo perigoso, bom para buscar zebras e surpresas. Essa é a minha opinião. Estou indo com o Fluminense nos 2, porém no alternativo, aí sim eu busco a zebra Curitiba
e usa um duplo, coluna 1 e coluna 2. Jogo 9 tem Botafogo recebendo o Santos, Série A. Mesmo engatando uma sequência negativa terrível, o Bota tinha muita gordura e se mantém vivo na luta pelo título. Cabe informar aqui que nessa quinta visita Fortaleza. Poderá já entrar aqui recuperado, então. Aqui, mais um jogo chave, é vencer ou vencer. Já o Peixe anda ainda muito ameaçado, vem em seu melhor momento, hein? Conquistou 2 vitórias e 3 empates nas últimas 5 rodadas. E vai dar trabalho ao Fogão. Meu palpite é Botafogo, coluna 1 no Sugestão e um duplo, né? Porque esse Santos costuma aprontar no alternativo, eu vou de coluna 1 e coluna do meio. No jogo 10, a Juventus italiana recebe a Inter de Milão. Aqui é um jogo ainda que está aí no início do campeonato, né? Já jogaram, essa aqui é a 13ª rodada. Vale simplesmente a liderança. Forças totalmente equivalentes. Para termos uma ideia, a Juve jogou 6 vezes em casa, 5 vitórias e 1 empate. Já a Inter tem sido implacável fora de seus domínios, com 5 jogos e 5 vitórias. E o melhor, marcou nesses 5 jogos fora 12 gols e levou apenas 1. Jogo para triplo, porém a igualdade pode prevalecer. Estou indo aqui de sugestão empate seco, alternativo duplo, empate e coluna 2, a casa da Inter. Jogo 11, Internacional e Bragantino. Vem aí outro jogo encrenca, hein? O Bragantino hoje joga contra o Flamengo, pode se aproximar e embolar ainda mais a ponta da tabela, caso vença o Mengão, só que o Mengão também hoje vai estar jogando pelo mesmo objetivo. Ele tem, o Braga em quarto, tem esse jogo então visitando o Flamengo, que se ele igualar, né, ele iguala a pontuação do líder. Estaria aqui disputando cabeça a cabeça o título da Elite. Porém, o Inter entra aqui com apenas 5 pontos de respiro sobre o Z4, ou seja, o Inter precisa pontuar, caso contrário pode ficar bem ameaçado. Estou indo de Inter e empate no Sugestão e apenas empate no alternativo, afinal é o Braga que está no jogo. Fortaleza e Palmeiras, grande jogo aqui. Esse Fortaleza que vem a uma péssima, né, de péssima sequência após perder o Sul-Americano, 4 derrotas e 1 empate, e ainda recebe hoje o Botafogo, vai deixando a comissão técnica de cabelo em pé. Já o Verdão quer o título e quem quer o título tem que atropelar todo mundo. Aqui, se vence, mantém a ponta. Palpite Palmeiras nos 2 jogos. Temos aí o Ameriquinha no jogo 13, o Coelho recebendo o Flamengo. Há 23 anos o América não vence o Flamengo. Nossa, tudo isso? Última vitória no ano 2000. E com os cariocas na briga direta por G4 e quem sabe até o título. E como o jogo será em campo neutro, creio que o Flamengo confirme seu grande favoritismo. Coluna 2 e coluna 2. Fecho no jogo 14, com 2 times teoricamente sossegados, o São Paulo recebendo o Cuiabá. A campanha perfeita em casa, 12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, acabaram por deixar o tricolor na zona de conforto. Então, é o Morumbi que fez a diferença, porque fora são, acho que 7 empates e 8 derrotas. Já o Cuiabá é o inverso, tem um incrível aproveitamento como visitante. Olhe neles, hein? Foram 8 vitórias, 2 empates e 7 derrotas fora do Mato Grosso. Sendo que os últimos 4 jogos fora, o Cuiabá venceu 3 e empatou 1. Perigo, hein? Jogo perigoso aqui, cabe um duplo. Vou usar. Primeiro eu vou de São Paulo seco no Sugestão e o duplo vai no alternativo, coluna 1 e coluna do meio. É isso, galera. Tá aí minhas breves análises que me levaram à minha marcação. E fica aquele convite de sempre. Nos visitem no vovoteca.com com nossas planilhas estatísticas imperdíveis, tá? E vejam também a sessão da La Quiniela, que nesse final de semana estará pagando um incrível prêmio de 5.800.000. E o Vovoteca tem cobertura,
também com planilhas estatísticas, desempenho, casa e fora da La Liga. Aproveitem! Se não jogarem na quiniela, pelo menos dá para montar aí umas acumuladas nas bets. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. E é isso. Espero que tenham um final de semana maravilhoso com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.